Sejam muito bem-vindos à disciplina de modulação para conversores estáticos. Hoje a gente vai estudar um pouco sobre o conversor multinível chamado Neutral Pointed Clamped, ou NPC. A gente vai ver então um pouco da modulação vetorial para esse conversor. A gente viu já uma teoria, sobre esse conversor, mas nós utilizamos uma modulação simples, com uma forma de onda, uma defasagem, uma modulação por defasagem e uma modulação por level, level shift e a phase shift. Então hoje, para a gente tentar entender um pouco melhor como seria a modulação para um conversor multinível, eu vou tentar dar uma explicação de uma forma um pouco mais rápida, tá? Não tanto em detalhes, mas eu imagino com o que vocês já estudaram até agora de modulação vetorial, vocês vão ter um entendimento também um pouco mais rápido, tá? A gente já viu vários tipos de modulação vetorial, para inversor de corrente, inversor de tensão, para conversor matricial. Então vamos tentar só dar um foco aqui um pouco mais sobre o conversor multinível. Eu já comentei com vocês que existe uma disciplina só sobre conversor multinível lá. Obviamente vocês vão aprender muito mais modulações lá para outros tipos de conversores, mas eu acho que aqui vale a pena a gente só dar uma revisada para ver como é que seria essa implementação para conversores, por exemplo, com mais de 6 chaves. Aqui vocês percebem que esse conversor tem 4 interruptores em cada braço inversor. Isso, claro, descontando os diodos. Então, aqui nós teríamos um total de 12 interruptores. Tá? Esse conversor, então, ele está apresentado aí na tela. E quais são as possibilidades, então, de interruptores que isso pode ficar conduzindo? Então, a gente já viu isso também. Eu vou apresentar novamente a tabelinha, ela está aqui embaixo. Mas a gente pode configurar, então, se eu quiser, por exemplo, a tensão VAZ, a gente sempre vai estar olhando essa tensão aqui, ó. Deixa eu até apresentar aqui para vocês, ó. A tensão é essa tensão VAZ. Opa, a cor da caneta aqui ela não está aparecendo aqui, vamos botar aqui, ó. Então, na verdade, é o contrário, Vamos fazer assim, ó, VAZ. Então, a tensão do ponto VAZ, ela pode ser 0 mais E menos E, onde E seria metade da tensão do barramento. Como é que a gente pode, por exemplo, obter 0? Observe que eu estou analisando essa tensão daqui para cá. Ó. Por exemplo, se eu peço para conduzir o interruptor S2 ou S3, depende da direção da corrente, Na verdade, eu mando conduzir os dois, mas dependendo da direção da corrente, então essa tensão aqui, ó, por exemplo, a corrente pode vir por aqui, daí a tensão é 0. Ou a corrente pode vir pelo esse interruptor de baixo aqui, Aí a tensão VAZ também é 0, Porque percebam, que aqui vai ter um curto entre o ponto A e Z. Então, dependendo da direção da corrente, como eu não sei a direção da corrente, o que eu faço? Eu fecho as duas, S2 e S3, daí assim eu garanto que quando eu tenho S2 e S3 fechados, eu vou ter a tensão VAZ igual a 0, tá? Então, essa é uma forma de obter o nível 0. Para obter o nível E, que seria na verdade VD sobre 2, que VD é o barramento positivo, aí eu faço que eu fecho essas duas aqui, ó. Fechando essas duas, obviamente eu vou ter a tensão daqui para cá, ó, igual a VD sobre 2, ó, ou E, como está representado aqui, Tá? Se eu quero a tensão menos E, então eu conduzo as duas de baixo, tá? Então veja, essas são as nossas possibilidades, por exemplo, para um braço inversor. Para outro braço a gente faz a mesma coisa, só que daí a gente vai ver quando que eu devo... a gente vai ver uma sequência ali de condução dos interruptores, que vai levar em conta vários detalhes, tá? Mas esses são os níveis que eu consigo obter. Aí eu quero que fique uma coisa clara aqui para vocês, ó. Olha só, quando eu chamo aqui um estado do chaveamento aqui tipo P,
como eu circulei ali embaixo, significa que o ponto A vai estar conectado ao ponto P, onde o ponto, esse aqui é o ponto P, lá em cima, né? E esse aqui é o ponto N, tá? Então, para eu conectar o ponto A ao ponto P, eu tenho que, obviamente, fechar essas duas chaves. Aí eu digo que eu tenho uma condução, uma comutação, um estado de comutação do tipo P. Isto é, S1 e S2 estarão conduzindo. Tá? Quando eu tenho tipo N, aí quer dizer que o ponto A vai estar conectado ao ponto N. Então, aí S3 e S4 estarão conduzindo. E quando eu quero um estado de chaveamento ali, né, igual a zero, aí eu vou fazer conduzir o interruptor S2 e S3. Aí a gente viu que o ponto A vai estar conectado ao ponto Z, tá? Essa simbologia ela é importante porque nós teremos vários estados, né, de comutação. Eu acho que serão 27. Então, utilizar essa simbologia é muito mais simples, né? Mas veja, a gente tem que tomar o seguinte cuidado. Lá, a gente também, para o inversor de tensão, a gente utilizava 1, 1, 0, né? Aí, se eu escrevi aqui, por exemplo, 1, 1, 0, aí significa que, deixa eu pegar lá o inversor, vou desenhar aqui ao lado. Aqui tem o inversor, né? Para a condução do tipo 1, 1, 0, aí significa que esse interruptor estava conduzindo, esse estava conduzindo e esse outro de baixo estava conduzindo. Aqui, veja que não são, nesse caso aqui eu tenho 3 interruptores conduzindo. Veja que aqui não são 3 interruptores, né? São sempre 6 interruptores, né? Aqui tem 2 aqui. Por exemplo, se fosse aqui, como está ali, ó, P-O-N, por exemplo, tá? P-O-N. Aí esses dois estariam conduzindo. E esse aqui, ó, aí esses dois estão conduzindo. E o N, então, esses dois estão conduzindo. Tá? Então, vamos, por exemplo, botar outro aqui, ó. Lá, P-O-O. Aí como é que ficaria, ó? Daí esses dois estão conduzindo. Esses dois aqui estão conduzindo e esses dois estão conduzindo, tá? Então, a letra é relativa ao braço inversor, tá? Então, vocês têm que tomar cuidado, né? Porque antes era em relação a um interruptor e agora é em relação a 2, tá? Então, são 6 interruptores que a gente tem que controlar considerando essa simbologia, ok? Certo, então, considerando isso, o que a gente consegue obter? Agora vamos observar quais são os tipos de... quais são todas as combinações que a gente pode ter, tá? São 27 combinações, tá? Então, aqui, ó, nós temos uma combinação, olha o número dos vetores aqui, ó. Temos vetor 1 ao vetor 6, tá? Isso aqui a gente vai verificar, que a gente chama isso aqui de vetores do tipo pequenos, tá? Vocês já vão ver o porquê que a gente chama isso de pequenos, mas eu posso antecipar que é porque os vetores eles serão um pouco menores, tá? Então isso aqui é chamado de small vectors. Então, vamos botar aqui small vectors, é porque de fato eles terão um tamanho pequeno, tá? Aí vocês conseguem perceber aqui, ó, que por exemplo o vetor 1 ele pode ser escrito com essa configuração aqui e com essa. A gente já vai ver isso. Depois nós temos os vetores que a gente chama de vetores medianos e vetores grandes. Tá? Vocês podem avaliar, ó, o que é médio e o que é grande baseado na amplitude dele. Ó. Se você perceber aqui, por exemplo, o small vectors, olha a amplitude dele. A amplitude dele é 1/3 de VD. Tá? Na verdade está escrito aqui, né? Small vectors, né? Small vector. Agora, olha o médio. Então era 1/3 de VD, agora o médio, ó, é raiz de 3 sobre 3 VD. Então, só para a gente analisar, ó, raiz de 3 dividido por 3. Então, nós temos,
Ó, 0,57. O primeiro era 1/3, né, que é 0,33, né, 1/3. 0,33, depois 0,57. Finalmente estão 2/3, onde 2/3 é 0,6667, né? Tá, então, verifiquem, eles têm esses nomes devido ao fato de que devido à amplitude deles, tá? Mas cada um também terá a sua própria amplitude e fase, tá? Bom, no primeiro caso lá, vamos começar a analisar o primeiro caso. Ó, verifiquem que esse vetor aqui é de V1 até V6. Então, e cada vetor tem duas combinações. Então, isto é, aqui eu tenho 12 combinações, né? E agora vamos observar quantas combinações nós temos no restante da tabela. Então, 12 combinações. Aqui eu tenho mais, ó, 6. Então, mais 6. Então, nós temos mais 12 aqui. Então, nós obtemos 24 combinações. Mas eu falei para vocês que nós tínhamos 27 combinações. E onde estão as outras 3? Elas são o interruptor 0. Tá? E quais são as combinações do interruptor do vetor 0, né? Bom, se eu posso combinar, olha só, deixa eu escrever aqui para vocês, ó. O que eu posso fazer? Ó, se eu tiver a combinação P, P e P, significa que esses interruptores aqui de cima estarão conduzindo. Bom, daí a gente, obviamente, analisando a tensão de linha aqui, o que a gente consegue perceber? Ó? A tensão de linha aqui ela será igual a 0. Tá? Então, e na verdade, né, a tensão de linha é igual a 0. Tá? Eu posso ter também, ó, o vetor do tipo N, N e N. Né? N, 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 eu vou ter também uma tensão igual a 0. Tá? A gente já vai analisar de onde é que vai ser esse 0. Tá? A amplitude vai ser igual a 0. Eu posso antecipar para vocês que vai ser utilizando aquela expressão, né? Que a gente já vinha utilizando. Era a expressão que transforma o sistema trifásico para duas fases. Tá? E qual é a tensão que a gente vai analisar? Sempre a tensão VAZ, VBZ e VCZ. Né? Então tem aquela expressão, ó, VAZ mais VBZ 2J2π/13, que é 120 graus, e mais VCZ, vou apagar isso aqui, então J menos 2π/3, né? Tá? Daí, por exemplo, vamos só fazer o caso aqui da tensão. Da tensão, faltou uma, né? Faltou a O, né? Que daí significa o quê? Que todos os três braços terão chave S2, S2 e S3 conduzindo, né? Aí a tensão VAZ, quanto que é? É 0, a VBZ 0 e a VCZ 0. Obviamente eu vou ter então um vetor 0, né? Com amplitude 0 e fase 0. Tá? Agora se for, por exemplo, PPP. Então se eu tenho aqui P, P e P, quanto que vale VAZ? VAZ a gente viu que vai valer E, né? Que é igual a VD sobre 2. VBZ vale quanto? Que é a tensão desse ponto aqui até esse outro ponto aqui. Vai valer também E. Né? Então, esse aqui vai dar VD sobre 2 também. E o VCZ também vai ser. Então, o que acontece? Quando eu substituo E aqui, aqui e aqui, isso aqui vai ficar uma somatória de 3 fasores, né, que estão defasados com a mesma amplitude e defasados de 120 graus, que quando eu somos 3, obviamente dá 0. Tá? Então eu posso fazer isso para PPP, OOO ou NNN. Quando eu substituo, o vetor sempre dá 0. Sempre observando a tensão VAZ, VBZ e VCZ. A gente vai fazer a mesma coisa para os outros
para as outras amplitudes, tá? Então, é por isso que a gente considera que nós temos 27 combinações, e sendo que as combinações, então, elas podem ser escritas baseadas nas tensões VAZ, VBZ e VCZ. Bom, já que a gente está aqui, ó, vamos fazer o seguinte. Eu vou... deixa eu apagar essa aqui e vou colocar a outra aqui, ó. Então vamos fazer o seguinte, ó. Eu falei para vocês que nós tínhamos duas configurações. Por exemplo, para o vetor 1. Vamos então definir essas configurações. Eu vou definir umas 2, 3 aqui, depois vocês fazem as outras, tá? Se vocês desejarem, obviamente. Então nós já temos a expressão ali definida ali em cima. E agora eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou encontrar esse vetor aqui, ó, que eu vou chamar de... que o autor, né, chamou de V1P. Esse material todo aqui eu estou tirando lá do livro do Bin-Wu, tá? Que vocês têm disponível. O livro do Bin-Wu está lá disponível para vocês, tá? Eu botei lá na... como é que se diz? Lá na plano de ensino, né? Pode pegar lá no material que ele vai estar bem descrito lá, tá? Eu simplesmente estou fazendo um resumão aqui disso. Ok. Então é o seguinte. Essa tensão V1P, esse vetor, né? Como é que eu formo ele? Bom, eu tenho que analisar aqui, ó, essa configuração aqui, ó. Então ele chama isso aqui de tipo P e o outro aqui do tipo N, né? Então, aqui eu não mostrei para vocês, mas está aqui o vetor 0, né? Tá? Então é o seguinte, ó, olha lá a configuração POO. Então POO, o que a gente vai ter? Então, deixa eu colocar aqui, ó, para o POO, vamos, deixa eu colocar, bom, deixa eu apagar isso aqui, vamos colocar aqui então, POO, isso vai me gerar então, VAZ igual a E, igual a VD sobre 2, VBZ igual a 0 e VCZ igual a 0. Então, com essa configuração aqui, substituindo a expressão lá em cima, nós teremos 2/3 de o VAZ, ele vai ser igual a quanto? Ó, VAZ vai ser igual a VD sobre 2. E o restante é 0, então aqui nós teremos 1/3 de VD. É o que está aqui, né, apresentado aqui na tabela ao lado. Tá? Mas de onde é que sai essa expressão aqui? Isso aqui eu já expliquei em outras aulas, e eu também falei para vocês que esse 2/3 é para que nós tenhamos invariância de tensão. Isto é, a minha tensão V alfa, nesse caso aqui, vai ser igual à minha tensão VAZ, né? A minha tensão de fase, no caso, né? Tá? Certo. Vamos continuar agora. Então, nós encontramos para o vetor, então, POO. Agora, vamos encontrar, eu vou aproveitar aqui o mesmo desenho, vamos encontrar para o que a gente chama de o vetor ONN. Então, para o vetor O, esse aqui vai dar 0. Esse aqui vai dar menos E. E esse aqui também menos E. Onde isso aqui é igual a VD sobre 2 e aqui VD sobre 2. Então, substituindo a expressão, ó, nós teremos, aí ele chama de V1N, né? Onde V1N então vai ser igual a 2/3 de quanto? De 0. Eu não vou apagar esse 0, né? Ó, o VBZ é quanto? É menos VD sobre 2, que vai ficar EJ 2π sobre 3 e menos VD sobre 2 com J E elevado a J dá menos 120, né? Graus. Agora, só para relembrar vocês, ó, 2 elevado a, vamos colocar aqui, ó, 2 E elevado a J 2π sobre 3, vou botar aqui mais e menos, né? Ele vai ser igual então a
cosseno de 120, eu já vou botar aqui em graus mesmo, tá? E mais e menos j seno de 120, tá? Então, como é que a gente faz essa conta agora? Eu vou ir apagando aqui, tá? Pra gente usar esse mesmo espaço aqui, ó. Ou, na verdade, eu posso fazer o seguinte, eu vou apagar essa parte de cima que a gente já fez. E vou transportar lá para cima. Então, vamos pegar isso aqui e agora vamos jogar lá para cima. Ok. Então agora o que a gente faz? Vem aqui, ó, escreve V1N, né? Vai ser igual a 2/3 de menos. Dá para botar vamos botar o menos para lá e o VD também? Então, menos 2/3. Ó, esse 2 já vai cancelar com o outro ali, ó. Porque o que a gente tem, ó? Nós temos um 2 aqui e esse 2 aqui. Eu posso botar tudo em evidência, né? Então, esse aqui já vai ficar menos VD sobre 3. Não esqueça desse menos aqui, né? E depois que vai multiplicar o que, ó? Essa outra parcela aqui, a gente vai chamar então de cosseno de 120 mais j seno de 120, pois mais cosseno de 120 e menos j seno de 120. Então esse j seno de 120 se cancela aqui. E aqui então eu vou ter, ó, V1 sobre N igual a menos VD sobre 3. Cosseno, aqui daí ficaria, ó, 2 vezes, né, cosseno de 120. Só que cosseno de 120 é menos 1/2. Então esse 2 será cancelado, assim como o sinal também vai ser cancelado, né? Porque cosseno de 120 é menos, vou botar aqui, ó, isso aqui é menos 1/2. Então, na verdade, eu acabo voltando para VD sobre 3. E é o que nós obtemos aqui novamente. Então, vocês percebem que essa combinação, assim como essa, elas têm a fase 0, né? Porque eu não escrevi aqui, mas a fase é 0, tá? E a amplitude de VD sobre 3. Se vocês fizerem agora para o vetor V2, que é o que está aqui, ó, vocês podem fazer da mesma forma, tá? Vocês vêm aqui, só substituir P, P e O, e vocês vão obter agora um ângulo, uma amplitude também de 1/3, só que um ângulo de adivinha quanto? 60 graus, tá? Então, a configuração que nós vamos obter aqui é exatamente igual àquela que a gente já obtinha lá com um inversor de tensão. Só que para o inversor de tensão, o que nós tínhamos? Nós tínhamos apenas uma possibilidade, né, para cada vetor. E agora aqui eu tenho duas possibilidades para formar um vetor. Vocês lembram que era assim, né? Então agora esse vetor 1 aqui, ó, ele pode ser formado pelo POO ou pelo ONN. O qual a gente vai escolher, aí a gente já vai ver a seguir, tá? Porque daí vai depender do seguinte, ó, veja que aqui nós temos isso aqui, é normalmente representado por 2 capacitores, o barramento. Se a gente carregar mais um barramento que o outro, o que vai acabar acontecendo é o seguinte, vai ter um desbalanço de tensão. Isto é, o E, vamos botar da parte negativa, vai ser diferente ali do E da parte positiva. E isso não é bom, né? Não pode ter desbalanço para que a gente possa garantir que os nossos níveis estejam corretos. Então a gente vai ter que usar uma sequência de comutação de interruptores para que mantenha de forma natural a tensão balanceada. A tensão ali do barramento tem que estar balanceada, tá? Daí a gente já vai ver essa sequência que garante esse balanceamento da tensão desse barramento, tá? Aqui nós teremos daí o V2, o V3, V4
V5 e o V6. Não se esqueça que a gente tem mais 3 outros vetores aqui no meio, né? Seria o P, 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 O, O, O e o N, 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 tá? Que estão aqui, que são o vetor 0. Tá? Lembra que a gente precisa de 3 vetores, né, para formar a nossa referência. No caso, por exemplo, se estivesse nesse setor aqui, eu formaria daí um vetor com V1, um V2 e com V3. Eu poderia formar esse vetor de referência. Tá? E agora vamos verificar como é que fica para o outro caso. O caso onde nós tínhamos os outros vetores ali, né? Então deixa eu colocar aqui novamente a figurinha aqui. Tá, deixa eu apagar isso aqui então. Esse aqui são o que a gente chama de vetores pequenos, né? Tá? Que é 1/3. Agora vamos ver, por exemplo, o vetor 7. Para o vetor 7 eu tenho a seguinte configuração, ó, P, O, N. Então, para obter a PON, eu teria que conduzir essas duas aqui de cima, essas aqui do meio e essas duas aqui de baixo. Tá? Daí eu tenho aquele vetor mediano ali. Aí o P, quanto que eu tenho para tensão VAZ? Então, o VAZ ó, vai ser igual a, vou botar aqui VD sobre 2. VBZ igual a 0, né? E VCZ igual então a menos VD sobre 2. Tá? Agora vamos dar uma observada como é que ficaria aquela tensão. Então, do vetor V7. O vetor V7 então ficaria 2/3 de quem? De VAZ, que é VD sobre 2. Agora o VBZ é 0, então eu já não vou escrever aqui. E depois nós temos aqui o menos VD sobre 2. E que multiplica, então, eu já vou escrever direto aqui, ó, cosseno de 120 menos J seno de 120. Eu já posso botar o VD em evidência, né? Então aqui vai ficar o V7 igual a 1/3 de VD. É porque o 2 vai cortar com aqueles dois que está dividindo. Então aqui vai ficar 1 menos, aí o cosseno de 120 é menos 1/2, então aqui vai ficar mais 1/2, né? E depois mais J, ó, seno de 120 é raiz de 3 sobre 2 positivo, né? Então vejamos aqui, ó, qual é a fase, vamos primeiro determinar a amplitude, né? A amplitude é só fazer a parte real ao quadrado, mais a parte imaginária de quadrado de raiz. Então aqui, isso aqui eu já posso escrever aqui a 3/2, né? Então esse vetor, ó, fazendo a amplitude, ficaria 1/3 de VD. Ó, daí eu faço isso aqui, vai ficar 9 dividido por 4 mais 3 dividido por 4. E o ângulo, aí ficaria, ó, o inverso da tangente, o arco tangente, né, de quem? A parte imaginária sobre real. Aí vai ficar raiz de 3 sobre 2 dividido por 3/2, né, que a gente já viu que isso aqui vai ser 60 graus, né, que é raiz de 3 sobre 3. Esse 4 aqui, ó, a gente vai ficar em evidência, ele pode sair para fora da raiz, então vai ficar, já fica ali um 6, né? Então isso aqui vai ser, ó, VD sobre 6. E aquela raiz aqui vai ficar então 12, né? Então, que é 4 vezes 3. Aí esse 4 pode sair para fora da raiz, então, na verdade, nós teremos aqui, ó, raiz de 3 e aqui vai ficar um 3. A amplitude, vocês percebem que já chegamos nela, né? Já chegamos na amplitude. E agora o ângulo, ó, o que a gente faz? É só fazer o inverso, né? Vamos fazer aqui, ó, 3 raiz
dividido por 3 dá 0,57. Se eu faço o inverso, deu 30 graus. O que deu errado aqui? O que tem de errado? Raiz de 3 sobre 3, deixa eu tentar fazer de novo. Raiz de 3 dividido por 3. Tem alguma coisa errada aqui ou não? Deixa eu verificar. Não, está certo. É 30 graus. Eu já vou mostrar para vocês lá no vetor como é que vai ficar. Vamos fazer aqui o inverso, né? A 30 graus. Então, esse vetor aqui, ele está com 30 graus. Então, ele vai ter uma amplitude de raiz de 3 sobre 3 e com ângulo de 30 graus. Será que está certo isso aí? Eu vou mostrar para vocês já aqui a nossa... como que vai ficar, daí vocês vão ver que está certo, tá? Então, vamos lá. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Esse aqui vai ser o nosso resultado. Veja que nós estamos analisando o V7, tá? Essa primeira parte aqui, olha esses vetores aqui, que a gente chama de vetores pequenos, tá? Esses vetores pequenos aqui nós tínhamos o V1, que todos eles com amplitude de VD sobre 3, então V1, V2, V3, V4, V5, V6. Depois olha lá o V7, o V7 tá aqui, vocês lembram que onde está o V14 é o de 30 graus, tá? E verifiquem que o V7, ele vai ter uma amplitude menor que o V13 e o V14, tá? Se aqui, se o V14 ele tem um ângulo de 60 graus, o V7 vai ter de 30, que já está ali representado, né? Que é raiz de 3 sobre 3 VD e multiplicado por E elevado a J sobre Jπ sobre 6, né? Que é como se fosse 180 sobre 6, que é 30 graus, tá? Então, esse aqui que nós acabamos de determinar, né? Se eu só mostrar aqui as contas de novo para vocês, está ali embaixo, então, nós acabamos de determinar o V7. Depois, você pode fazer os cálculos também para todos eles, tá? Para aqueles vetores medianos, né? Que a gente chamou de medianos. Quais são os medianos, né? É o V7, tá aqui. O V9. Tem o V8 aqui também, né? São 6, né? E esses outros aqui, tá? E depois, nós tínhamos os outros vetores ainda que a gente não viu, né? Mas vamos colocar lá os outros vetores, Aqui, né? Que são os vetores grandes, tá? Que são os de 2/3. A gente pode fazer pelo menos para um deles, né? Que a gente já fez agora para o V7, né? A gente viu que desse aqui com um ângulo de 30 graus. Agora a gente pode fazer também para por exemplo, para o 13 aqui, né? Que é aquele que vai estar com a fase 0. Tá? Então vamos fazer rapidamente para o 13, Então deixa eu só botar aquelas contas novamente, tá aqui. Vou apagar e vamos fazer para o 13. Veja que isso aqui ele é bom porque isso aqui já é uma revisão, né, para a prova. Porque, veja, na prova eu poderia, por exemplo, pedir para outro conversor, né? Então, na verdade eu mostrei quase todas as formas, né? Quase todas as formas possíveis aqui de todos os conversores, né? Para a modulação vetorial. Então tá aqui, PNN, né? Que é o V13 agora. Vamos ver, PNN, então ficaria, vou botar direto aqui VD sobre 2. Esse aqui então menos VD sobre 2, aqui menos VD sobre 2. Isso aqui a fase vai ter que dar 0, que a gente já viu que dá 0, né? Observando aqui, V13 lá vai dar 0, só que a amplitude vai dar 2/3 de VD. Então vamos verificar se a gente chega nisso. Então esse aqui, o V13, nós teríamos 2/3 de VD sobre 2. Para ficar mais fácil os cálculos, vamos fazer o seguinte, vamos dizer que é tudo E, tá? Acho que daí acaba saindo mais rápido, né? Depois a gente substitui o E por o meio, por VD sobre 2. Então ficaria, E, depois mais E, que multiplica, na verdade é menos E, né?
menos E, que multiplica aqui, ó, cosseno de 120. Cosseno de 120 já vou botar direto aqui, menos 1 meio, né? Menos 1 meio. Vai ficar mais J, opa, mais J vezes 120, né? Que é a raiz de 3 sobre 2. E depois a última parte, que é o VCZ. Então é também ó, menos E. Daí novamente o cosseno de 120, que é menos 1 meio. Daí aqui tem um menos agora, menos J, aí sendo 120, que é raiz de 3 sobre 2. Então ao V13, como é que ele ficaria? Ficaria aqui então 2 terços. Vezes 1E, né? Depois aqui, ó, vai ficar 1. Depois, aqui vai ficar, esse aqui vai ficar mais 1 meio, né? Que é relativo a esse cara aqui. E depois nós temos menos J raiz de 3 sobre 2. Depois aqui mais 1 meio, que é relativo a essa multiplicação aqui. E depois mais J raiz de 3 sobre 2. Esse aqui corta com esse, né? Nós temos aqui, vamos continuar aqui, ó. Então, isso aqui vai ficar 2 terços de E, né? Que vai multiplicar, então, ó, desse 1 meio aqui soma com esse, vai dar 1, então vai ficar vezes 2. Então, isso aqui vai ficar 4 aqui, ó. Aí, substituindo o E, vai ficar, então, 2 terços de VD, né? Porque o E é VD sobre 2. Que é esse cara aqui, ó, né? Onde eu estou simbolizando aqui com o mouse, né? Que deu então amplitude de 2 sobre 3 VD. E veja que a fase deu 0 aqui, né? Tá? 0 graus. Como a gente viu lá aqui nesses vetores, né? Tá, o V3 aqui então deu 0. E daí a gente viu que nós temos então mais 6 vetores, né? Esses 6 aqui, tá? E que estão representados aqui, ó. Então vamos botar aqui em azul. Então eu vou ter esse vetor aqui, esse outro aqui, e assim por diante, tá? V15, V16, V17 e o V18, tá? Cada um com a sua amplitude, né? Então, 1 terço, menos 2 terços, 1 terço, aí ter sobre 3 e 2 terços, tá certo? Então, é dessa forma que nós podemos então trabalhar com todos os nossos vetores, tá? Então eles são classificados como o pequeno, vou ver aqui, ó, os vetores pequenos, onde é que eles estão? Aqui, os vetores pequenos, os vetores zeros, vetores pequenos, depois os vetores médios e depois os vetores grandes, tá? E daí a gente conseguiu então formar isso aqui, né? E depois, ó, a gente verifica que no vetor pequeno, ó, cada um deles tem duas formas de obter cada um dos vetores pequenos, tá? E finalmente a gente consegue montar esse mapa aqui, ó. Esse mapa aqui, ó, ela é o que a gente tinha anteriormente, só que daí sem o valor das amplitudes, só com as combinações, tá? Então verifiquem, ó, aqui nós continuamos tendo aqui, ó, que a gente chama de setor 1, e assim como os outros setores, né, também, tá? Esse aqui setor 1, aqui, depois lá, ó, o setor 2 e assim por diante, tá? Então vocês conseguem perceber que nós mantemos aí no setor, só que agora a gente tem outras coisas aqui, ó, a gente vai chamar de áreas. Então eu tenho o setor 1 e 4 áreas dentro desse setor 1. Área 1, área 2, área 3, né? E a área 4.
tá? E agora, antes a gente tinha a seguinte função, só determinar em que setor ele estava. Por quê? Porque lembra que a gente precisa de 3 vetores, tá? Então, ó, se eu tenho esse vetor aqui, quero V1, depois o V2 e o 0, é suficiente para a gente montar um vetor de referência. Só que agora, eu tenho várias outras combinações. E daí, qual a combinação de vetores que eu devo utilizar? Aí tu vai ter que utilizar os 3 vetores mais próximos de onde se encontra a referência. Tá? Por exemplo, olha aqui que está representado aqui essa referência. Ó. Tá? Qual dos 3 vetores vocês acham que vocês deveriam utilizar? Considerando que vocês podem utilizar qualquer dos vetores. Bom, eu acho que é mais fácil tu utilizar os vetores que estão mais próximos desse ponto. E quais são eles? São, por exemplo, você pode fazer isso com qualquer vetor, tá? Mas vocês vão ver que é mais fácil utilizar os vetores mais próximos. Se eu quero representar esse ponto aqui, ó, formar esse ponto, eu pegaria o V2, o V14 e o V8. Por quê? Porque eles estão mais próximos desse ponto aqui, ó. Tá? Então, eu utilizaria eles para formar esses vetores, esse vetor de referência. Aí, digamos que o vetor de referência parou, por exemplo, agora, sei lá, em outra área, parou aqui, ó. Tá? O que é parar aqui, ó? Isto é ter essa amplitude e com esse ângulo. Tá? Esse é o vetor de referência. Lembra que ele pode ter amplitude e fase que eu desejar, né? Um vetor de referência, tá? Agora, nesse ponto aqui, ó, qual dos vetores eu pegaria? Eu pegaria o V0, o V2 e o V3. Tá? Não faz sentido eu pegar, por exemplo, o V14. Não faz sentido se eu posso pegar esse aqui. Tá? Certo? Então, verifiquem que agora eu tenho que definir setor e área para que eu possa definir quais dos vetores eu vou utilizar, sendo que são sempre 3. E depois a gente ainda vai ver, né, o seguinte, ó, e vetor 0. Aí eu posso usar esse ou esse. Qual deles eu vou utilizar? Aí a gente vai utilizar o que gerar a menor quantidade de comutações para diminuir as perdas nos interruptores. Tá? Então veja que agora ele segue a mesma linha de pensamento, só que ele é um pouco mais complexo. Tá? Mas segue a mesma linha de pensamento. E, obviamente, o que a gente vai resultar no final? Nós vamos resultar uma tensão que vai ser utilizado o máximo do barramento. Que esse é o objetivo, então, da modulação vetorial. Tá? Agora, como é que ficaria a questão da formação dos vetores lá de referência, como a gente tinha feito lá nos outros, no inversor de tensão, inversor de corrente, conversor matricial? Lembra que a gente formou lá a tensão de referência em função de 3 vetores, né? Que normalmente a gente utilizava o vetor V0, V1 e o V2 para o setor 1. Agora a gente vai fazer a mesma coisa para um outro setor qualquer. Tá? Então isso daí a gente vai fazer, deixa eu criar um exemplo aqui para vocês. Ó. Eu vou, por exemplo, pegar uma figura aqui, deixa eu botar ela para vocês. Vamos pegar essa figura aqui e botar aqui, ó. É lá do livro do Mill, tá? Essas figuras aqui. Vocês podem observar ela lá também. Então essa aqui, por exemplo, é do setor 1. O que a gente vai fazer aqui, ó? A gente vai, por exemplo, calcular quais seriam, por exemplo, o tempo para esse vetor de referência, onde está representado aqui, ó. Então veja que esse vetor de referência ele está no setor 1 e na área 2, tá? Então vamos chamar aqueles quadrados, aqueles triângulos menores de área, tá? Ele tá no setor 1 e na área 2. Aí, como eu falei para vocês, qual seria o vetor mais interessante para a gente utilizar? Daí seria o V1, o V7 e o V2, tá? Esses são os vetores que a gente utilizaria, tá? Agora, como é que a gente formaria então essa tensão? Tá? Essa tensão ela seria formada da seguinte forma.
Vou pegar aqui para vocês só um minutinho. Ó, eu posso escrever da seguinte forma. Posso escrever aqui, ó, que é a tensão de referência. Vamos botar aqui V de referência, o vetor de referência, né? Que ele conduz daí, por exemplo, durante um tempo de TS, né? Tá? Isso aqui daí ele vai ser igual aqui, ó. Nesse tempo TS, que é o período de comutação, né? Ele vai ser dividido em 3 vetores, como a gente fazia nos outros lá, né? Que daí seria, ó, o vetor V1 vezes um tempo T, vamos chamar de tempo TA, mais um vetor V2 vezes um tempo TB. Vamos chamar isso aqui de vetor V7. Seguir o livro, né? V7. E mais um vetor V2 que vai conduzir durante um tempo TC. Então a gente escreve nesse formato. Onde o nosso TS, ó, que é o período de comutação, ali, ó, a frequência da portadora, ela tem que ser igual à soma desses 3 tempos aqui, né? Tá? Bom, então daqui a gente já tira uma expressão, tá? Como nós temos TA, TB e TC, a gente precisa de mais 2 expressões para poder determinar um vetor de referência em função desses 3 outros vetores, tá? Então, como é que a gente obtém esses outros vetores? A gente obtém da seguinte forma. A gente vai agora substituir os vetores. Quem é o vetor, por exemplo, o V1? A gente precisa de amplitude e fase. Então, o vetor V1, ó, e a gente viu que é um vetor que ele tem a amplitude de VD sobre 3 e com a fase 0, né? O vetor V2, ele vai ter, ó, o vetor V2 ele também é um vetor pequeno, né? Então ele vai ser também VD sobre 3, amplitude, e o ângulo dele ele está a 60 graus, né? Então vai ser EJπ sobre 3. Deixa eu botar mais para o lado isso aqui. E agora falta o V7. Ó, o V7, agora ele vai ser o mediano, né? Que é a raiz de 3 sobre 3 VD e com ângulo de 30 graus. Ó, e agora o meu V de referência, né? Ele vai ser igual a quê? Vai ser igual a uma amplitude. A gente pode até fazer assim, se quiserem, né? Que é como se fosse a amplitude, né? Vezes EJθ, né? Daí vai lá, a gente consegue montar os vetores, né? Se a gente substituir todos os valores aqui, né? Tá? Aí eu vou fazer o seguinte, ó. Eu não vou substituir, porque basicamente é pura matemática aqui. É só substituir, tá? Tu vem aqui, então coloca aqui, ó. O V1 aqui, que é VD sobre 3 com ângulo de 0, tu vem substituir aqui, daí multiplica, tu vai ficar multiplicado por TA, depois o V7 aqui, né? E o V2 substitui aqui, tá? Não tem muito segredo. Assim como o V de referência. O V de referência também substitui aqui. Mas daí, fazendo essas substituições, o que nós obtemos é o seguinte. Já vou pegar aqui direto do livro. Ó, nós vamos obter os seguintes tempos, tá? Deixa eu copiar aqui. Vou ter essa expressãozinha aqui, ó. Ó, onde o meu MA, então o meu MA vai ser igual a raiz de 3 vezes aquela amplitude, né, da referência, vamos botar assim o módulo, né, e dividido por VD, onde VD é o barramento, tá? Certo? Então esse aqui é o meu MA. Tá? E esse MA, ele pode ir de 0 a 1, tá? Então por quê? Porque vamos colocar aqui esse meu V de referência máximo. Tá assim, é o máximo.
ele vai ser igual a raiz de 3 VD sobre 3, tá? Isso me leva então a MA, que vai de 0 até 1, tá? Que é o meu índice de modulação, né? Tá bom? Tá. Nós acabamos de determinar o tempo de... nós acabamos de determinar os tempos TA, TB e TC, né, que são relativos ao que, ó? O tempo TA é o tempo que V1 vai ficar conduzindo. O tempo TB é o tempo que o V2 o V7 vai ficar conduzindo. E o tempo TC é o tempo que o V2 vai ficar conduzindo. Ah, mas o que é V1, V2 e V7? Aí as combinações estão aqui, ó. Vamos dar uma olhada, por exemplo, ó, V7. V7 é POO. Então significa que lá naquele nosso conversor, vamos encontrar ele. Ele está meio sujo aqui, deixa eu pegar uma figura nova. Só um minutinho, deixa eu pegar aqui do livro. Deixa eu colocar aqui para vocês dar uma olhada. Então o que seria aqui o POO? O POO é esses dois interruptores conduzindo, esses dois aqui e depois esses dois aqui. Esse seria o nosso P7, tá? Então, assim, ó, quando a gente vai utilizar um vetor, a gente já tem que ter essa configuração de certa forma pronta na nossa simulação, né? Eu vou usar o V1, aí eu tenho essas duas configurações aqui, ó, vou usar o V7, só tem uma, e assim por diante, tá? Então a gente tem que saber, quando a gente for utilizar um vetor, tem que saber os tempos de cada vetor, e a combinação. É como a gente fazia nos outros, né? Só que o outro era mais simples, tá? Ok. Então vamos dar continuidade. Deixa eu voltar onde eu estava. Tá. Deixa eu ver aqui o que mais tem para apresentar para vocês. Ah, tá. Agora então vamos ver, ó, a tabelinha final para o setor 1, tá? Primeiro vamos analisar o seguinte. No setor 1 nós temos 4 regiões, né? A região 1, a 2, a 3 e a 4. Esses tempos aqui, ó, eles são referentes, esse que eu acabei de mostrar aqui para vocês, que nós calculamos junto, eles são referentes ao setor 1 e à área 2. Aí veja que eu ainda preciso utilizar aqui nessa expressão o ângulo, né? Eu preciso saber o ângulo de referência que eu encontro aqui, tá? Então, isso é um valor que é dado por mim, né? Porque eu imponho a referência que eu desejar, tá? Só que eu ainda preciso encontrar o tempo TA, TB e TC para as outras regiões. Aí o que eu faço aqui? Eu pego diretamente do livro. Eu não vou calcular isso aqui para vocês, tá? Eu acho que vocês nem precisam calcular também. Vocês podem vir aqui pegar direto do livro. Ele está onde? Ele está aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Ele está aqui em cima. Deixa eu ver se vocês estão vendo bem. Estão. Tá, então tá aqui, ó. Então veja, eu tenho aqui os 4 setores com os 4 tempos. Ó, só para a gente verificar, ó, eu disse que a região 2, a gente calculou para a região 2 que seria esses aqui, né? Então vamos só verificar se está certinho. Ó, então na região 2 eu vou usar o V1 com o tempo TA, né, que é essa expressão aqui. Está aqui. Depois, ó, o V7, né, com o tempo que está apresentado aqui, que é esse aqui. E depois o V2 que está aqui, né? Então tá certinho. Aí, se eu estiver no setor 1, aí eu utilizo essa outra sequência aqui, ó. V1, V0 e V2. Tá?
Se eu estiver, por exemplo, no 3, ó, aí eu vou usar o V1, o V7 e V13. Tá, vamos só dar uma olhada no porquê disso. Só se eu estou na região 3, que é essa região aqui. Então, obviamente, eu vou usar qual? Se eu tenho um ponto aqui, eu vou usar então o V1, o V7 e o V13. Tá? E o V4 a mesma coisa, eu vou usar então o V14, o V7 e o V2. Tá? E os tempos estão ali, né? O TA, o TB e o TC. Ó, se vocês querem saber quais os tempos que vocês devem utilizar, ó, tem alguns detalhes. Ó, verifiquem que aqui eu vou usar o TA para V1, depois o TC para V2, depois o TB para 0. Veja que aqui repete de novo. Ó. Aqui ó, vai ser TB para 0 e aqui o TB para V7. Tá? Então veja que o tempo TA, o TB e o TC eles são utilizados duas vezes aqui, né? Ó, por exemplo, o TA vai ser utilizado para o V1, assim como vai ser utilizado também para o V14, tá? Aí depende, obviamente, de que região que ele se encontra, tá? Aqui tá aqui, ó, TA. Tá certo? Ó, daí estão aqui os vetores. Ele vai usar para V1, como estou circulando ali, e para o V14. Ó, o TB vai ser utilizado para V0, assim como para o V7. E o TC também para V2 e aqui, né? E para o V13. Tá? Então, vamos continuar, tá? Tem mais alguns detalhes para deixar o negócio mais complexo ainda, tá? Então vamos verificar o seguinte. Agora, qual a sequência que a gente tem que utilizar? A sequência, a gente tem que fazer o seguinte, a gente vai avaliar a sequência baseado agora no carregamento e descarregamento dos capacitores do nosso conversor. Por exemplo, aqui, ó, vocês conseguem observar aqui que o nosso conversor ele tem dois capacitores aqui na entrada, ó. Está representado pela tensão E, aqui ó, tem o capacitor CD2 e o CD1. Agora, o que a gente pode fazer, tá? Vamos analisar os efeitos das comutações nesse ponto central aqui, ó, tá? Aí vamos analisar então a tensão Z até o ponto N aqui, tá? Que eu não botei, mas aqui a gente chama de ponto N e esse aqui é o ponto P, né? Esse aqui, né, o ponto P. Esse aqui então ponto N. Vamos analisar essa tensão aqui, ó, VZN, tá? E vamos observar, dependendo da comutação que a gente tem, o que acontece com essa tensão VZN, tá? Então vamos lá. Vou pegar novamente as figurinhas aqui do BIM-1, né, que elas estão muito bem feitas, tá? E vamos analisar uma a uma. Tá. Deixa eu copiar então essa figurinha aqui. Vamos voltar aqui na lousa. Vamos começar com essa figurinha aqui, ó. Essas duas primeiro. Tá. Aqui, ó, eu vou analisar agora todos os vetores, tá? O vetor PPP, depois bom, a gente vai analisar para todos os vetores médios, pequenos e os grandes, tá? Então vamos verificar aqui, ó, que vetor que é esse aqui, ó. Esse aqui é o vetor 0, né? Aqui é PPP, tá? Todas as saídas estão conectadas no ponto P. Tá? Aqui tem os interruptores, mas não está representado, só está representado no ponto A, B e C. Vou mostrar para vocês novamente aqui, ó. Ó, o ponto A está aqui, B está aqui e o C está aqui. Ó. Se é PPP, então o ponto A está conectado no P, ponto B no P e o ponto C no P. Tá? Então está aqui, ó. Condição PPP, então todos os pontos de saída estão conectados no topo, lá no ponto P. Tá? O que acontece com a tensão VZ ou VZN, né? Não acontece nada. Ela fica parada nessa posição, né? Nem carregada nem descarregada. Agora olha só o que acontece quando eu tenho um vetor pequeno tipo P, tá? O tipo P, ele tem uma conexão, uma das conexões é conectada no ponto P aqui, ó.
Ó, P, O, O. Então, uma é conectada no ponto P e as outras duas são conectadas no ponto Z, tá? Que é o braço B e o C, então eles têm a tensão igual a zero. Ou isto é, está conectado, as duas estão conectadas no ponto Z. O que acontece aqui é o seguinte, ó, verifiquem o que vai acontecer com esses capacitores e como vocês conseguem perceber se esse capacitor de cima ou de baixo estão carregando ou descarregando. Isso aqui ele fica de certa forma bem óbvio, tá? Porque ó, imagina que eu tenho essa conexão. O que vocês acham que vai acontecer com a carga que está armazenada nesse capacitor aqui de cima? É óbvio que ele vai descarregar aqui. Por quê? Porque aqui tem uma carga resistiva, indutiva, que seja. Digamos que seja uma carga resistiva. Ele vai se descarregar aqui, ó, porque esse capacitor está conectado nessa carga aqui. Ó. Veja que a carga ela vai ser assim, ó, é como se fosse, então digamos se fosse 3 cargas resistivas, né? Então é como se eu tivesse isso aqui, ó, um capacitor que está carregado, né? E ele está sendo conectado assim, ó. Deixa eu ver se é isso mesmo. É assim, né? Tá? Então verifique que ele vai descarregar aqui. Então, se esse capacitor de baixo vai se descarregar para lá, e veja que aqui eu tenho um barramento que tem que ser mantido, o que vai acontecer com esse capacitor de baixo? Obviamente que ele vai ter que se carregar. Por quê? Porque ele tem que manter a tensão igual no barramento, porque o barramento é imposto. Se, por exemplo, aqui eu tenho 100 volts, e aqui começa a descarregar, deveria ser 50 cada um, esse vai descarregar para 40, para formar o barramento de 100, obviamente que aqui eu vou ter que ter 60. Então, à medida que esse capacitor de cima vai descarregando, o de baixo naturalmente tem que ser carregado. Tá? Então, é por isso que eu posso dizer que aqui, quando eu tenho um vetor pequeno do tipo P, o que acontece é que essa tensão VZ ela vai aumentar. Tá? Então, quando eu tenho uma conexão do tipo P, que é um vetor pequeno, o que vai acontecer é que esse capacitor de baixo, a tensão vai aumentar. Então vocês já percebem aqui que se eu tenho o vetor 1, né, que eu tenho essa P00, se eu não fizer uma outra configuração, essas tensões serão desbalanceadas. Tá? Então depois eu vou ter que usar outra configuração para que eu possa balancear. Tá? Vamos ver agora outras configurações. Vamos pegar aqui, vamos ver outras duas configurações. Essas duas. Então agora eu tenho a configuração ó, o N-type, tá? Que é o vetor pequeno também. E depois aqui o vetor médio, tá? Vamos ver o que acontece com o N-type. Com o N-type é o seguinte, ó, é O, N, N. O, N, N. Veja que as fases B e C serão conectadas no ponto N, enquanto que a fase A vai ser conectada no ponto O. O que vai acontecer aqui? Ó? Como a gente viu da forma anterior, ó, se aqui eu tenho conectado, digamos, um resistor para as outras fases, né, o que vai acontecer é que esse capacitor vai se descarregar. E como eu falei para vocês, se esse aqui descarrega, ó, fica 40 volts, ó, aqui tem que ser 60 volts se o barramento, por exemplo, tiver 100 volts. Não tem como. Então, o que vai acontecer? Esse capacitor CD2 vai descarregar, enquanto que o capacitor de cima vai ter que ser carregado pela fonte de entrada. Tá? Então, o que acontece quando eu tenho vetores do tipo pequeno do N-type? Eles descarregam. Tá? Descarregam o que? Essa tensão VZ. Então, daqui a gente já começa a entender que, olha, se eu tenho um vetor pequeno e eu tenho, lá de acordo com aquela nossa tabela, a gente sempre tem um P-type e um N-type, a gente percebe que dentro lá do nosso período de computação a gente vai ter que ora usar o P-type e ora o N-type, para que essas tensões estejam balanceadas. Tá? De vez em quando ela tem que carregar um pouco de cima e de vez em quando um pouco de baixo. Tá? E descarregar também. Agora vamos dar uma olhada no que acontece com os vetores do tipo médio. A gente por enquanto observou o vetor 0. O vetor 0, então não acontece nada.
Aqui ó, não acontece nada com essa tensão VZ. Eu estou analisando só a tensão de baixo aqui, mas a de cima acontece a mesma coisa, né? Então, ó, o vetor zero não acontece nada. A tensão dos capacitores não se altera. Para o P-Type, a tensão de baixo aumenta. Para o N-Type, a tensão do capacitor de baixo diminui, né? Porque ele está entregando energia para a carga. E para o vetor médio aqui, ó, não dá para dizer o que acontece com ele, tá? Não dá, ele é indefinido. Ele pode estar carregando, descarregando, tá? Se for uma tensão, uma carga balanceada, aí não sei, vai depender da corrente ali, tá? Então, não dá para dizer muita coisa aqui. Então, por enquanto a gente tem controle só dos vetores pequenos, você deve ter percebido isso. E agora vamos observar o que acontece com os vetores grandes, que daí seria a nossa última análise. Para os vetores grandes a gente percebe o que? Que não acontece nada com a tensão VZ também, tá? Porque a tensão VZ vai ser dividida entre os barramentos, né? O VD vai ser dividido entre o CD1 e o CD2, tá? As tensões. Então vocês conseguem observar aqui que a gente só tem controle do que? Das tensões utilizando os vetores pequenos do tipo P-Type e o N-Type. Então, na nossa sequência de comutação, a gente precisa colocar um pouco de P-Type e um pouco de N-Type. E agora a gente só tem que definir como que a gente vai distribuir isso, tá? Aí lá no livro do BIMU está mostrado direitinho como é que a gente vai fazer isso. Nós vamos fazer isso da seguinte forma, ó. Deixa eu pegar aqui uma figurinha bem legal aqui que está lá no livro. Eu vou mostrar aqui para vocês. Aqui, ó. Vai complicar um pouco mais a vida de vocês, tá? Se vocês quiserem implementar isso aqui. Olha só, vamos começar por essas duas áreas, a área 3 e a área 4, tá? Vamos começar pela área 3. Digamos que o teu vetor de referência está na área 3, tá? Ignora esse vetor de referência por enquanto aqui, tá? Digamos que ele está na área 3. Deixa eu desenhar aqui em azul. Tá aqui. Que vetor vocês vão utilizar? Bom, vocês vão utilizar o V7 e o V13, que tem apenas uma combinação, então não tem muito o que escolher, é os dois. E o V1. Agora o V1 eu posso utilizar esse aqui ou esse aqui. Qual dos dois vocês vão utilizar? Olha, você vai utilizar os dois. Lembra da nossa sequência que era de 7 segmentos? Olha, eu vou voltar agora, vou montar uma sequência de 7 segmentos para esse setor aí. Na verdade, para esse setor não. Vamos montar para o setor 4, que é o que está lá no livro do 1001. Então vamos voltar isso aqui, ó, e vamos botar agora um vetor de referência aqui. Tá? Então veja, a gente vai utilizar o V14, o V7, que os dois têm só uma configuração, né? Combinação de chaves, e o V2, que tem duas. Como é que ficaria então essa nossa sequência? Poderia ser formada da seguinte forma. Tá? Deixa eu botar aqui, ó, e eu vou copiar aquela figurinha novamente. Vou botar ela aqui ao lado. Então vejamos, ó, o que nós temos aqui. Ó, então a nossa referência está aqui, né, ela vai ficar nesse ponto. A gente vai utilizar esse vetor aqui, esse outro aqui, esse outro aqui. Aqui a gente vai usar um pouco PPO e um pouco OON. Então metade do período a gente vai utilizar PPO e metade OON. E veja que o tempo é o TC, então para esse tempo TC eu vou calcular o TC, metade do tempo TC eu vou usar o PPO e metade do tempo eu vou usar o OON, que é o que está representado aqui, ó. Então aqui, ó, vai ser, olha só, TC sobre 4, que é esse OON. No final do período lá vou usar também o OON, que é o V2, que a gente chama de V2N, que é o tipo N. Vou usar 1/4. E aqui ao meio, olha só, eu vou usar o que? O TC dividido por 2, que é o P-Type. Tá? Então aqui eu vou ter
um meio do p-type e mais um meio de do n-type. Se vocês somarem então todos os TC, vai dar somarem TC sobre 4, né? Opa, aqui não dá para ver. TC sobre 4, né? Vezes duas vezes, né? E mais o TC sobre 2, obviamente, vai dar o próprio TC. Então a gente dividiu de forma bem balanceada, para que nós tenhamos então carga e descarga daqueles capacitores centrais, que eles estejam balanceados, né? Durante um período de comutação TS, como está apresentado aqui no nosso gráfico, tá? E daí os outros também a gente calcula da mesma forma, olha só. O V7, a gente começa que vem pelo V7, ó, PON, a gente calcula, daí faz o tempo TB a metade, e depois lá no final aqui, ó, a gente faz mais a metade de TB. Aí esse TB sobre 2 mais TB sobre 2 vai dar o próprio TB, tá? E o V14, a mesma coisa, ó. Só que daí, veja, só tem uma combinação. A gente usa metade aqui, e daí seria calculado o tempo A. Veja, o V14 a gente usa o tempo A. Está dado lá pelaquela tabelinha, né, que eu já mostrei para vocês. Onde é que ela está agora, aquela tabela? Não. Eu não sei se eu vou conseguir achar essa tabela agora. Ah, tá aqui, né? A tabela tá ali atrás, ó. Ali atrás, né? Tá? Vou apagar ela. Tá certo? Então, essa metodologia a gente pode utilizar para o setor 4 e para o 3 também. Por que só para o setor 3 e 4? Olha, pelo seguinte fato, porque aqui no setor 3 e 4, ó, eu tenho uma combinação para V7 e para V13, no 3, né? E assim como para V4. Agora a gente tem um problema quando nós temos essa aqui, ó, essas duas áreas aqui, ó, 1 e 2. Por quê? Deixa eu pegar uma figurinha novinha de novo aqui, ó. Ó, pelo seguinte fato. Porque para o setor... Deixa eu ver se eu consigo voltar aqui. Não. Acho que eu vou ter que pegar uma figura nova aqui. Deixa eu apagar isso aqui. Eu vou pegar uma figura nova. Olha o que acontece, por exemplo, como ele simbolizou aqui, ó, na área 2. Na área 2, ó, a gente vai ter o V1, o V2 e o V7. O que acontece, né, para formar esse ponto aqui, ó? O que acontece é o seguinte, ó, aqui o V7 tudo bem, é fácil, só tem uma combinação. Agora o V2 e o V1, eles têm duas combinações, cada um. E aí o que você faz? Aí você vai fazer o seguinte, ó. Isso é a recomendação do livro do Binho, que é, de acordo com o livro, é uma forma convencional para utilizar a sequência, tá? Você vai utilizar, aí você vai ter que traçar mais um ângulo, tá? Que esse aqui é um ângulo de 30 graus. E se ele estiver nessa primeira parte aqui, onde eu chamo de 2A, tá vendo aqui, ó, 2A, você vai utilizar, por exemplo, esse vetor de baixo, tá? Que é o vetor V2N. E aqui, ó, aí depois tu vai usar então o V2N, que é esse aqui, né, V2N, e o V7. E daí com o V1 tu faz a mesma coisa. Tu começa, por exemplo, com o ONN nas extremidades e o POO na parte central, tá? Aí a partir do momento que esse vetor de referência vai para essa outra área aqui, ó, 2B, aí tu faz o inverso. Aí tu vai fazer o que, ó, no 2B? No 2B tu vai pegar esse POO, tá? Vai deixar ele fixo e daí vai ficar variando esse aqui e esse aqui. Aí o ONN tu bota nas extremidades e esse aqui no meio. E daí usa o PON e o POO, que é o P-type, tá? Aí, já perceberam que vai, além de
das 4 áreas, agora, na verdade, você vai acabar ficando com 6 áreas, né? Porque você vai ter a área 3, a área 4. Depois a área 1 se transformou em duas, ó, que tem a 1A e a 1B. Tu vai ter que fazer isso também para a área 1. Então, na verdade, agora você acaba ficando com 6 áreas e 6 setores, tá? Isso vai complicar um pouco a vida de vocês, né? Porque vai ter bastante combinações agora e sequências, né? Que você tem que implementar, tá? Só para vocês terem uma ideia, ó. Daí vamos representar essa sequência aqui, tá? Deixa eu botar, antes da gente partir para a próxima parte, vamos botar essa sequência 2A, tá? Que está representada aqui, ó. Deixa eu botar ela aqui, para vocês darem uma olhada. Aqui. Ó, essa aqui, ela está representando essa sequência 2A. Tá? Então, ó, se vocês observarem aqui, ó, olha lá. Esse aqui é para 2A, que é essa aqui que eu circulei aqui, tá? Então, olha quem está nas extremidades. Ó, nas extremidades eu tenho ONN. Que é essa aqui de baixo, né? É que eu tinha circulado isso aqui para a segunda parte, né? Para 2B. Então, deixa eu tentar apagar tudo isso aqui. Tá, então, ó, agora analisando essa parte aqui de baixo. Aí eu falei aqui para vocês que era tá, então tá aqui. Então, olha só, nas extremidades eu vou ter o ONN, que é o vetor V1N, o vetor V1N é esse aqui, tá? Na outra extremidade eu repito ele, olha lá, V1N, que é o vetor N-type, né, de novo, tá? E sempre 1/4, né? Ó, do TA, o TA veja que está aqui embaixo, TA. Então, TA sobre 4 nas extremidades. E no meio, eu vou usar aqui, ó, o TA sobre 2, só que daí o de cima é esse aqui, ó. Vou desenhando um quadradinho agora, tá? Esse aqui é o P-type, né? Então, V1 P-type. E esse aqui é o V1 N-type. Certo? E agora, o outro vetor eu utilizo esse aqui de baixo, tá? Que é o V2N. O V2N. Aí eu uso o V2N com o tempo C, como está representado aqui. E o outro V2N aqui também. Tá? E, porque veja, ó, daí se eu estou no 2A, eu vou utilizar o ON, que é o V2N, né, fixo, para essa sequência. Se ele estiver nessa área 2A. Certo? E depois eu tenho ali, ó, o V7. Né? O V7 está aqui. Tá certo? E daí é o tempo B, né? Como está representado aqui, ó, pelo quadradinho aqui, tá? Tempo B. Daí eu faço, ó, metade do tempo para cada um deles aqui. Aí essa aqui então é a nossa sequência de 7 segmentos que eu vou ter que utilizar para essa área 2A. Tá certo? Então veja que já ficou um pouquinho mais complicado, tá? Aí obviamente que eu não pediria para vocês fazer análise para todos os setores e para todas as áreas, para as 6 áreas e 6 setores, né? Mas se vocês quiserem implementar isso aí, você vai ter que fazer o seguinte: a primeira coisa é determinar onde é que a referência se encontra, em qual setor, em qual área, e daí você tem que colocar uma determinada sequência. E que sequência seria essa? A gente já discutiu um pouco sobre isso, mas no livro do BIMU tem a tabela completa, tá? Dos setores. Então, só para vocês terem ideia da tabela, ela está aqui. Deixa eu copiar aqui para vocês. Ok? Então está aqui, ó. Essa aqui é a sequência então de 7 segmentos para o setor 1 e 2 apenas, tá? Então,
Se vocês observarem aqui, vamos dar uma analisada nessa tabela. O que nós temos aqui? Ó? Os setores, os segmentos estão aqui. Tá certo? E daí, ó, aqui a área, os 7 segmentos que nós estávamos analisando antes era esse aqui, ó. Que era o 2A. Tá. Então aqui nós temos, ó, V1N nas extremidades, depois V1P no meio. Depois nós temos, ó, o V2N aqui, V2N aqui, e depois o V7 e o V7. Tá, então vocês percebem que no setor 1, 2A, que é o que a gente estava analisando antes, está aqui a sequência. Certo? E os tempos também, né? Ó, daí seria ali o tempo, aí tem que verificar direitinho o tempo, quem é o tempo TA, TC e o TB. E esses tempos daí vocês, obviamente, tem que tirar lá daquela tabelinha que eu mostrei anteriormente, tá? Daí para cada região, tá? Aí aqui eu tenho para todas as áreas também, né? A área 1A, 2B, 1B, 2A e 2B. Então verifique que acaba ficando, na verdade, 6 áreas, né? Que acaba aumentando, né, a quantidade de computações que eu tenho que implementar. Isso aqui você faz para garantir o que? O balanceamento dos capacitores, tá? Aí você diz, ah, não, mas é muito complicado usar 6, eu vou usar 4 áreas. Bom, aí tu vai ter um grande problema, porque tu vai ter o teu barramento de capacitores desbalanceado. Aí, se você estiver numa empresa, o teu patrão, obviamente, vai falar o seguinte, porque ó, o cara deixa de ser vadio, vai fazer isso sim. É com certeza isso que ele vai te mandar fazer, tá? Apesar de ser mais complicado, porque se você não fizer isso, você vai ter capacitor desbalanceado e, obviamente, você vai ter que acabar utilizando outro conversor para fazer o balanceamento desses capacitores, o que não faz sentido, já que você pode fazer toda essa implementação na modulação, tá? Então, essa é uma das formas, tá? Tá certo. Aqui tem uma figurinha esquemática que está no livro do BIMU, que é interessante mostrar. É só como é que se comporta a nossa referência. Digamos que a tua referência ela tem uma determinada amplitude, como está representado aqui, ó. Aqui em azul, né? Tem essa amplitude e ela vai ficar girando, né? Essa referência é você que impõe, né? Ela tem uma determinada amplitude e uma determinada frequência, né? Então ela vai girando, ó, olha só o percurso que ela vai fazendo, ó. Vamos começar por aqui, ó. Ela fica na área 3, depois vai para 2A, depois para 2B. Então, quando ela faz esse percurso, você vai ter garantir o balanceamento daqueles capacitores, tá? E é o que ela acaba fazendo, né? Se você seguir aquela regrinha lá que eu mostrei para vocês, tá? Tá certo? Vamos ver o que mais tem aqui no BIMU. Tá, agora aqui no BIMU vai aparecer um negócio que vocês não vão gostar, que é o seguinte. Vocês lembram aquela história lá das harmônicas pares, eliminação das harmônicas pares? Então, aqui vale isso também, tá? Se vocês forem pegar o espectro harmônico dessa modulação que eu acabei de mostrar para vocês, ela vai ter harmônicas pares. Deixa eu ver se eu consigo ver aqui no gráfico aqui para vocês. Só um minutinho. Deixa eu ver se eu pego ela aqui. Só um minutinho que eu já vou pegar aqui para vocês. Deixa eu ver aqui, eu acho que tem um gráfico que mostra os dois resultados juntos. Onde está? Eu não encontrei o gráfico aqui, bom, mas eu só vou mostrar uma figurinha aqui para vocês, vocês já vão lembrar da figurinha que eu estava comentando, tá? Essa aqui, ó. Olha só essa figura, vocês lembram dela? Então, essa aqui é uma figurinha para fazer o quê? Para fazer a eliminação das harmônicas pares e obter apenas as harmônicas ímpares, né?
Vocês lembram lá da conexão lá com a rede elétrica? Se você vê, tem por exemplo um inversor que está conectado com a rede elétrica, aí a norma exige que a sua conexão não tenha harmônicas pares, né? Porque senão a norma, o teu conversor não vai passar na norma. Aí vocês lembram o que era feito? Lembra que até essa primeira parte aqui, o que eu tinha que fazer? Ó, na parte achurada aqui, ó, eu tinha que fazer o quê? Eu tinha que pegar um vetor, uma combinação a 180 graus e inverter a computação, né? Inverter a combinação, certo? Aqui vocês têm que fazer a mesma coisa, tá? E aí, meu amigo, o que muda é o seguinte, é só a combinação dos interruptores. Aí você deve estar se perguntando, olha, já estava difícil sem isso, agora com isso vai ficar mais complicado ainda? Mais ou menos. Por quê? Porque uma vez que tu implementa aquele outro formato, basicamente o que tu vai fazer é o seguinte, tu só vai ter que alterar os comandos da parte achurada, né, que estão aqui, mas o BIOS fornece a tabela inteira, tá, das combinações, então já facilita bastante a nossa vida. Então, em vez de, por exemplo, você já implementar essa tabelinha que eu mostrei para vocês, ó, essas aqui, só mostrei setor 1 e o 2, que é só o que é disponibilizado no livro do BIOS. Em vez de você utilizar essa aqui, você já vem direto e utiliza o que? Essa aqui. Deixa eu ver se vocês estão vendo direitinho, então. Ó, essa aqui, ela está lá no final do capítulo, nos apêndices, aqui, do livro lá do Diodo Clamper Multilevel Inverter, que tem todos os vetores e todas as combinações. Olha só a quantidade de combinação. São 6 setores e 6 áreas. Então, e 7 segmentos, né? Então, é por isso que se dá essa quantidade de combinações. Ó, veja aqui, POO é aquela história lá, né? Na fase A, P significa que as duas de cima estão conduzindo. Essa aqui para a fase B é o do meio, essa aqui para a fase C, né? Então veja, ó, setor 1, setor 2, setor 3, setor 4, setor 5, setor 6. E aí vocês podem implementar isso aí e vai ter as harmônicas ímpares apenas, tá? Aqui, ó, vamos observar, aqui tem o resultado das harmônicas ímpares. Que vai fazer a eliminação das harmônicas pares, e daí ela vai ficar com as harmônicas, se vocês observarem aqui, ó, só harmônicas ímpares. Aqui ele faz a variação só do MA, tá vendo? 0,8 e 0,9. Aqui só tem as harmônicas ímpares, tá? Agora, as harmônicas pares, eu falei para vocês que eu estava tentando encontrar. Eu acho que são essas aqui, ó. Acho que está aqui em cima, ó. Tá vendo? Ó? Tem 18, 54. Eu acho que é essa aqui, tá? Com a sequência que nós utilizamos anteriormente. Tá, então veja que essa implementação ela é bem mais complicada, exige muito mais concentração na implementação e seria um pouco de crueldade da minha parte exigir que vocês montassem isso, tá? Por isso que eu não pedi. Mas, se alguém tiver disposto a montar isso, eu já montei parte dessa simulação, tá? Eu posso ajudar também, se alguém precisar também, né? Sei lá, se for no mestrado ou até no doutorado, se eu quiser montar essa modulação, eu posso ajudar também, tá? Mas ela é bem mais complicada, né? Ela exige muito mais do aluno, principalmente na parte de concentração, porque veja, que a primeira coisa que você vai ter que fazer é o seguinte, determinar, deixa eu só botar aqui na tabela para vocês verem aqui, né? Aqui, ó. Primeira coisa que vocês vão ter que fazer é o seguinte, determinar, pegar uma referência trifásica, daí vocês fazem o que? Vocês determinam alfa e beta, né? Porque você vai ter que transformar o sistema trifásico em duas fases. Aí você vai ter que determinar, você lembra daqueles RF 1, 2, 3, então agora vai ter 6 RF, tá? Por que 6 RF? Porque se vocês observarem aqui no mapa, ó, deixa eu mostrar aqui para vocês. Olha só, agora você vai ter que determinar
também aqui quando que eu vou usar V7. Então você vai ter que determinar, lembra que era o RF? Se você determinava RF1, RF2 e RF3, tá? Para determinar agora os setores, tu vai ter que determinar até o RF6, tá? É bem mais complexo. Você vai ter que determinar as áreas também, né? Não só os setores, mas as áreas, tá? Então eu já tenho isso aí pronto. Deu um pouquinho de trabalho, mas eu já tenho pronto. Eu só vou explicar aqui para vocês como que eu fiz isso, tá? Eu não sei se outros engenheiros fazem da mesma forma, mas eu fiz dessa forma. Mas digamos que tu tem esse ponto aqui. Como que tu vai escolher esses 3 vetores de forma automática, tá? Automática eu digo, ó, como que eu vou determinar esses 3 vetores? Se a minha referência está aqui. Eu fiz da seguinte forma. Isso aqui é um vetor. Deixa eu desenhar amarelo os outros, ó. Aqui eu tenho um outro vetor. Aqui eu tenho um outro vetor. E aqui eu tenho um outro vetor. Olha só. Eu peço para... eu uso o bloquinho C, né? E tenho uma referência. Eu venho aqui o meu V de referência, que ele é um vetor, né? Eu subtraio esse vetor de referência de todos os outros vetores. Eu venho, pego esse aqui, extraio a parte real e imaginária, que é o V alfa e aqui mais o J V beta, né? E faço o seguinte. Pego, por exemplo, o V1. O V1 também vai ter, ó, o V1 alfa mais o J V1 beta. Daí o que eu faço? Eu vou testar primeiro com o V1. Aí eu venho e faço o seguinte, ó. Eu encontro o módulo. Vamos botar aqui, ó, V de ref. Vou fazer aqui, peraí, deixa eu apagar esse aqui. O módulo de V de ref menos o módulo de V de V1. Certo? Eu calculo isso aqui. Como tu pode calcular isso aqui, ó? Fazendo a subtração de... Deixa eu fazer um módulo, que é, ó? Isso aqui, né? Vamos botar assim, ó. Vai ser igual aqui, ó. Vai ser V alfa menos V1 alfa ao quadrado. E aqui V beta menos V1 beta ao quadrado. Esse aqui é o módulo, né? É o módulo dessa subtração aqui. O módulo de VRF e menos o módulo de V1. Tá? Então, esse aqui eu mantenho fixo, V alfa e V beta. E depois eu calculo o módulo de... Eu subtraio daí contra todos os vetores. Monto um vetor com 2 colunas, na verdade é uma matriz, né, com 2 colunas e deixa eu ver, e 27 linhas, né? Eu tenho que testar todos os vetores e vejo, na verdade 27 linhas não, são deixa eu ver, são 18, né? Porque vai do V0, é 19 então, né? E 19 linhas e 2 colunas. Uma matriz. Aí na primeira coluna eu boto o número do vetor, se é o 0, 1, 2, 3, 4. E na segunda coluna eu boto a amplitude do resultado dessa expressão aqui, ó. E depois, através de código C, eu faço o que? Eu peço para ele botar em ordem decrescente, né? E daí pego os 3 primeiros vetores. Porque daí, ó, se eu botar em ordem decrescente e pegar os 3 primeiros vetores, eu vou encontrar quem? Eu vou encontrar o V1, o V2 e o V7. Tá? Por que eu resolvi fazer dessa forma? Porque se eu tiver, em vez de V0 até o V18, se eu tiver, por exemplo, de V0 até o V30, né, eu posso usar a mesma técnica. Tá? Então, na verdade, o que eu faço? Ó? Eu faço o seguinte, ó, visualmente, como é que ficaria isso? É o que eu falei para vocês, tá? Eu não sei se outros engenheiros fazem assim, mas eu resolvi fazer assim porque
matematicamente eu achei uma forma correta, a forma mais correta. O que eu faço? Que eu pego, tá aqui o meu vetor de referência, matematicamente o que eu estou fazendo é isso, tá? Olha o vetor 1, ó. O vetor 1 está aqui. Eu vou, na verdade, fazer o que? O vetor 1 menos o vetor... então, vref menos o v1. Vamos botar aqui um v resultante, certo? O que seria isso? O vref está aqui e o vetor 1 está aqui. Então, seria esse aqui, né? Deixa eu ver. Seria isso aqui, né? O vref menos o v1. Então, seria igual a isso aqui. É isso ou é o contrário? Mas para mim não interessa a direção e sentido, porque eu só quero saber da amplitude, né? Qual é essa amplitude? Porque depois eu vou botar isso numa matriz e pego, e depois boto em ordem decrescente e pego os 3 primeiros vetores, né? Porque esse aqui vai ser o V1. Aí, por exemplo, se você vai ver lá, por exemplo, o V18 está para cá. Daí se você vai encontrar a diferença do V18, né, que está lá para baixo, olha como é que ele vai ficar. Vai ficar, obviamente, um vetor muito maior, né? Tá? E daí, obviamente, que ele vai lá para baixo, tá? Então, eu fiz isso, eu montei isso. Se alguém quiser, eu até posso disponibilizar. Eu fiz teste de todas as formas, tá? E sempre dá correto, tá? Sempre dá correto, ele sempre cai no setor correto e na área correta. Então, daí fica uma forma mais fácil de fazer, de você encontrar setor e área, tá? Porque você pode fazer daí para qualquer conversor multinível. Tá? Digamos que você tem um conversor multinível de mais níveis, né? Mais níveis vai fazer isso aqui, ampliar. Ele vai ficar maior, tá? Vai ter mais setores aqui, mais triângulos. Tá? Então veja que se você quer fazer alguma forma que pode ser utilizado em outros casos, né? E que é bem comum, tá? Vocês podem achar que eu estou exagerando, mas não. Se eu pegar, tem uns nossos doutorandos aqui que estão fazendo isso, tá? Para conversores de muito mais níveis, tá? Então, assim, eu já falo isso porque vocês pode acontecer sim, tá? Vocês ter mais vetores. Olha, tem gente que trabalha com muito mais do que isso, tá? Então, o que acontece é isso. Se vocês encontrar uma técnica daí de determinar setoriário para N vetores, é mais adequado, tá? Então, é o que eu falei para vocês. Fazer subtração de vetores, eu achei a forma mais adequada, que você sempre vai chegar, se você botar em ordem decrescente, você pega os 3 primeiros vetores, e daí pode ter N vetores, você não precisa ficar se estressando tanto para se tiver mais vetores, tá? Mais vetores significa mais níveis, né? Nós trabalhamos aqui com conversor de 3 níveis, né? Lembra, esse aqui é só 3 níveis, que é o NPC. Se tiver de mais níveis, olha, fica muito mais complexo. Aí você tem que fazer para N vetores, tá? Como falei para vocês, eu fiz uma boa parte já dessa modulação. Eu não terminei, porque não deu tempo, tá? Porque esse aí eu nunca dei para outras turmas. Eu tô, assim, todo semestre eu acabo colocando uma coisinha nova, tá? Então eu resolvi botar esse do NPC, mas tá bem complicadinho, tá? É bem complexo mesmo. Mas é questão de concentração, né? Porque quando você vai implementar essa tabela inteira, olha só, não pode errar nada, né? Fica bem mais complicado, tá? Mas se alguém tiver disposto a montar isso aí, por exemplo, nas férias aí, fica à vontade, eu posso ajudar também, tá? Pessoal, então seria isso, tá? Do conversor NPC, a modulação vetorial. Eu espero que, apesar da complexidade, né, que parece ser bem complexo, né, eu sei que parece, mas vocês devem ter percebido que sempre segue a mesma linha de pensamento, de raciocínio, tá? Então é só aumenta a complexidade, mas a ideia principal é sempre a mesma, tá? Eu espero que vocês tenham gostado aí dessa implementação de modulação vetorial, tá? E a gente então, nós estamos chegando perto, né, do fim da disciplina. Tá? Se vocês tiverem mais dúvidas, vocês podem entrar em contato comigo antes da prova. Eu vou estar disponível para vocês aí, não só no horário que a gente combinou, mas se vocês quiserem podem mandar e-mail, que eu sempre respondo os e-mails, tá? Não sei se talvez não responda no mesmo dia, mas posso responder em outro horário, tá?
Bom, pessoal, então com isso a gente finaliza essa aula de hoje. Eu agradeço aí a presença virtual de todos e até breve. Tá? Tchau.